Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeFull, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, e hoje nós vamos aprender como criar um lazy load de imagens, que é um carregamento aí preguiçoso das imagens que otimiza bastante aí na questão do desempenho. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu tenho dois recados para você. Primeiramente, claro que você não pode esquecer de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também ativar o sininho de notificação. E o segundo recado é que no dia 13 de outubro, se você estiver assistindo essa aula antes do dia 13 de outubro de 2021, eu vou fazer uma aula ao vivo, onde eu vou ensinar como que você pode reter mais todos os códigos que aprende. Eu vou te ensinar a programação de um jeito diferente, com a metodologia que eu mesmo criei, tá ok? Então, dia 13 de outubro eu vou criar esta aula, eu vou dar uma aula ao vivo e você precisa se inscrever. Aqui na descrição já vou deixar o link para você participar para não perder. Assim que eu liberar a aula, você vai ser notificado da aula ao vivo, tá ok? Eu vou deixar no ar por pouco tempo. Então, entrando na nossa aula, então vamos dar uma olhadinha do que nós vamos construir. Então, aqui no nosso navegador nós temos a nossa imagem, apenas um título, apenas algumas imagens e assim por diante. Então, o que eu vou fazer neste momento? Eu vou atualizar, podemos ver que já carregou a nossa imagem, mas se nós rolarmos mais, podemos ver que dá um leve delay no carregamento das próximas imagens. Vamos esperar, pode ver que ele deu sempre um pequeno delay. Isso foi proposital, por quê? Porque eu não fiz o download de todas as imagens, simplesmente ele vai fazer o download assim que eu rolar a nossa imagem, a nossa tela. Podemos ver que ele está atrasando um pouquinho para baixar as imagens, e é isso que nós queremos. Então é isso que nós vamos construir. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Basicamente, nós temos aqui a nossa estrutura do HTML, e aqui abaixo nós temos todos os nossos códigos HTML e também PHP. Por que eu estou usando o PHP aqui? Para ficar muito mais fácil. Eu estou aqui fazendo uma repetição usando a estrutura for de 100 vezes mostrar a mesma informação. Então aqui nós temos a parte do nosso título, que ele vai fazer um render para alternar os valores do nosso título e também a alteração de cores. Aqui nós temos a nossa imagem e aqui nós temos mais um pedacinho aqui de um texto que vai aparecer na tela também. Mas basicamente toda essa estrutura do HTML está acontecendo desta forma. Primeiramente, ele vai adicionar o título com qualquer cor aleatória e vai adicionar também a nossa imagem. E a primeira imagem, só vou tirar isso aqui porque nós não vamos usar nesta aula. E aqui a nossa primeira imagem, basicamente não tem nenhuma classe aqui. E temos aqui um pedacinho do nosso texto. E vai carregar também um outro título com uma cor aleatória. E aqui também a nossa imagem. E logo em seguida, a partir da segunda imagem, vai ter a primeira e a segunda, e na terceira imagem, então vai ser um pouquinho diferente. Vai continuar o título também, vai continuar as cores aleatórias, mas na nossa imagem vai ser adicionada uma nova classe chamada lazy, ou preguiçoso. E vai ter aqui um atributo diferente, data source, que na verdade esse atributo aqui ele não está chamando a nossa imagem, mas armazenando apenas uma informação, porque depois nós vamos captar as informações que está sendo armazenado dentro desse atributo, e simplesmente nós não vamos deixar mais o atributo dessa forma, simplesmente o source da nossa imagem. Pode ser feito de outra forma também, mas aqui estou ensinando dessa forma por questão didática, tá ok? Então, esse código aqui nós não vamos precisar. Então, agora vamos entender como funciona a estrutura do lazy load, tá ok? Então, desconstruindo o nosso lazy load. Então, basicamente aqui nós vamos ter a nossa telinha e vamos carregar as duas primeiras imagens. Então, simplesmente ela vai fazer o download normalmente por enquanto. E vai ter uma próxima imagem que vai estar logo abaixo, mas só que esta imagem, como eu já havia falado, ela não vai carregar. Simplesmente ela vai carregar assim que ela estiver na posição da tela. E o que nós vamos fazer? Assim que nós rolarmos o mouse e subir esta imagem, então a partir deste momento vai fazer o carregamento desta imagem. E o que estamos fazendo aqui na verdade? Estamos simplesmente executando um evento de scroll. Assim que eu rolar o scroll do mouse ou estiver ali no celular, estiver rolando, então ele vai chamar a função lazy load. Se você já entende o básico de funções, então vai ser tranquilo para você entender. E assim que nós executarmos esta função, então nós vamos armazenar na variável scrollTop IndlePage
y offset. É o que nós estamos fazendo aqui, basicamente captando a altura que foi rolada. Então ele vai captar do topo até o ponto inicial ali da janela. Então ele vai descobrir qual é este valor que já foi rolado, tá ok? Então toda vez que rolar o scroll, nós temos que fazer este cálculo para buscar o valor que já foi rolado na tela. E em seguida nós vamos fazer uma condicional. E esta condicional, nós simplesmente vamos pegar o topo da nossa imagem até o topo da nossa página. Não é o topo da janela, mas sim o topo da nossa página. Então esse valor vai ser sempre fixo. E se caso esse valor da nossa imagem até o topo da página, se for menor, que é a largura da janela mais o scroll, o tanto que rolou, então ele vai fazer o seguinte. Então nós vamos pegar todas as nossas imagens com a estrutura de repetição for each e nós vamos adicionar em cada imagem, simplesmente ali na parte do HTML, no elemento HTML, nós vamos tirar essa class lazy, porque nós não vamos precisar mais, e em seguida nós vamos adicionar o link da imagem. Pode parecer um pouquinho confuso neste momento, mas eu quero que você entenda aqui neste momento. Por enquanto, eu quero que você entenda a estrutura de modo geral. Simplesmente, quando carregar a página, eu quero que apareça as imagens que já estão na tela, que eu simplesmente vou definir apenas 2 imagens, e os restantes não vai fazer o download provisoriamente, mas assim que eu rolar, então vai ser feito um cálculo a cada scroll do mouse para ver se a distância entre a imagem até o topo da página, não é o topo da janela, mas se é o topo da imagem, for menor que a soma total da tela mais o tanto que rolou, se for menor, então nós vamos tirar a class lazy e adicionar aí o link da nossa imagem. Então a estrutura lógica é basicamente isso, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Então vamos já começar a digitar o nosso código. Eu já criei aqui um arquivo index.lazy, eu já deixei a estrutura bem básica aqui do HTML, então você já pode fazer essa estrutura. Então nós já vamos começar a digitar aqui todo o nosso código. Então vamos colocar, eu vou adicionar aqui uma div, vou colocar uma class content. Então aqui a estruturinha básica do HTML. E agora eu vou começar a adicionar o meu código PHP. Então que eu vou fazer uma estrutura de repetição aqui nesse momento, tá ok? Porque eu quero que ele venha repetir de várias formas, de várias vezes aqui na nossa tela para não ficar digitando todo o nosso código. Eu vou definir que a variável n vai receber o valor 1. E agora eu vou adicionar uma condicional para esta repetição. Se for menor ou igual a 100, então ele vai aparecer 100 vezes na tela. E nós vamos fazer a incrementação. E agora nós vamos adicionar o nosso código aqui. Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer uma condicional. Se tiver as 2 imagens, assim que ele adicionar a primeira e a segunda imagem, eu quero que ele não coloque a class lazy, e nas seguintes eu quero que ele coloque, tá ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar que a variável n, se for diferente de 1, então também se a variável n for diferente de 2, então o que ele vai fazer? Eu vou definir aqui uma variável, a variável img atributo, eu vou criar uma array, e o primeiro valor é lazy, e agora eu vou adicionar para o atributo de carregamento. Na verdade, eu vou salvar na data source, atributo data source. Logo vai fazer mais sentido o que eu estou fazendo aqui, tá ok? Então, se for diferente, então as 2 primeiras que aparecer, então eu quero que não coloque esses atributos. Eu não quero que a nossa class não seja lazy, e também o source da imagem não quero que seja esse link aqui, tá ok? Agora, se acaso não entrar nessa condição, se não for verdadeira, então o que nós vamos fazer? Vamos definir que a imagem, que a variável img atributo, então ele vai receber os seguintes valores. Primeiro eu vou deixar vazio, eu não quero que não seja adicionado nenhuma class. E o segundo eu vou colocar o source. Basicamente isso. E agora nós vamos colocar o nosso código aqui. Eu não estou explicando em detalhes aqui, porque eu já tenho várias aulas onde explico sobre a estrutura de repetição for. Eu já tenho uma aula onde explico sobre a condicional if. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para que você possa assistir essas aulas caso você tenha dificuldade, tá ok? Então agora nós vamos adicionar todo o nosso código HTML para mostrar na tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar o título. Então eu vou adicionar aqui o nosso H1, eu vou definir um estilo. E agora o estilo simplesmente ele vai ser alternado aqui conforme o carregamento. Então eu vou colocar de forma aleatória. Então color. Agora as cores será feito através do PHP. Então eu vou colocar a estrutura básica do HTML e aqui eu estou colocando CSS inline. Então nós colocamos assim a sua estrutura. Agora nós temos que fazer adicionar o código PHP aqui. Então simplesmente eu vou colocar aqui a concatenação e eu vou colocar rand e agora a alternação desses valores.
E lembrando que os códigos hexadecimal têm 6 caracteres, então o que eu vou fazer? Simplesmente colocar 6 caracteres. Eu quero que vai do 0, esses são os valores, e eu quero que vai até esse valor. Então que número que é esse aqui? 999.999. Então ele vai alternar das cores do 0 até 999.999. E claro que a gente pode fazer variações de letras, mas aqui não é o foco desta aula, tá ok? Então agora eu vou adicionar aqui mais o fechamento da nossa tag. Eu vou colocar título. E agora eu tenho que fazer uma concatenação novamente aqui. Então colocamos aspas duplas, 2 pontos, e agora eu vou fazer um random agora de outros valores para ficar alternado os valores do nosso título, tá ok? Estou fazendo assim para nós aprendermos mais informações do PHP. Então eu vou colocar 10 até 99, para nós só visualizarmos essas variações na tela. E agora é só fechar aqui. E uma dica para você, é muito comum, muitas vezes nós temos dificuldade no início na questão da concatenação. Por exemplo aqui, ó, parece estar uma bagunça de aspas duplas, aspas simples, onde vai esse ponto aqui, mas é bem simples nós fazemos isso. Simplesmente eu vou colocar aqui, agora eu vou mostrar o exemplo para adicionar a nossa imagem. E lembrando que sempre que nós formos adicionar um HTML dentro do PHP, sem fechar a nossa tag PHP, então nós temos que colocar dentro de aspas duplas, ou podemos colocar aspas simples também, mas aqui eu vou usar aspas duplas para você entender. Então vamos adicionar aqui a nossa imagem. Simplesmente eu já posso criar toda a estrutura do HTML aqui dentro. E aqui eu vou adicionar a nossa class. Agora, nesse caso, não é aspas dupla, tem que ser aspas simples. Por quê? Porque aqui fora eu já coloquei aspas duplas. Aqui é a abertura, aqui é o fechamento. Agora aqui é aspas simples, porque está dentro das aspas duplas, tá ok? Agora vamos adicionar aqui a parte do source da nossa imagem. Então, basicamente, é assim a estrutura do HTML, tá ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui no class, nós temos que pegar a informação que está armazenado aqui. Nós queremos que adicione este valor para a nossa class ou que ele fique vazio. Então, o que nós temos que fazer nessa parte aqui? Então, agora, eu vou adicionar aspas duplas. Coloquei aspas duplas e 2 pontos. Então agora dentro desses 2 pontos, então eu vou colocar o meu código PHP. Mas por que eu coloquei aspas duplas aqui? Porque ele já começa com aspas duplas e eu vou fechar aqui, beleza? Agora se for ao contrário, se eu coloco aspas simples aqui, aqui tem que ser aspas duplas e aqui eu fecho com aspas simples. E agora nós vamos colocar o nosso código PHP. E eu quero pegar o valor tanto desse ou se vai ser vazio ou não, tá ok? Então vamos colocar aqui a variável PHP. Agora vamos adicionar a posição que nós queremos captar desta variável. Neste caso, eu vou captar da posição 0. Então vamos colocar aqui posição 0. Então agora ele vai alternar. Se o n for diferente de 1 e n diferente de 2, então ele vai adicionar o lazy, mas se não for, ele vai adicionar vazio, tá ok? Então, como esse aqui vai ser o 1, então ele vai adicionar o nosso lazy. E agora nós temos a nossa parte do source. Na verdade, o que está acontecendo aqui, ele vai substituir até mesmo o nosso atributo. Então, neste caso, eu não estou trocando o valor assim como na class. Estou adicionando aqui o valor da class, mas neste caso eu estou substituindo esta parte. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou adicionar a minha imagem aqui, que está em http://assets/images. Aqui está em inglês, images. E agora eu vou colocar o nome da minha imagem, pc, o hífen, eu vou colocar banner.png. Então aqui na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo o nosso atributo. Então o que eu vou fazer aqui? Só vou diminuir um pouquinho para ficar visualizar melhor aqui, para não ficar fazendo essa quebra de linha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse atributo, porque eu não vou usar ele, e eu vou colocar aqui aspas duplas, eu vou colocar 2 pontos, então nessa parte será substituído. Então, img, atributo, e agora eu quero que seja substituído o valor que está na posição 1. Então, vamos colocar o valor 1. Então, basicamente é isso. Eu recomendo você praticar bastante na questão de concatenação, de misturar HTML com o PHP, aí para ficar, até que você se familiarize como fazer a concatenação, porque é muito comum quem está começando não saber as posições certas da aspas simples, aspas duplas, como fazer a concatenação da maneira correta, beleza? Então agora nós vamos adicionar mais uma informação aqui, só para nós praticarmos mesmo. E agora nós vamos colocar echo, e agora nós vamos colocar também a da nossa tag P, que é a tag de parágrafo. Simplesmente nós abrimos, nós fechamos, agora nós vamos colocar qualquer texto aqui, e eu vou já colocar logo mais um texto aleatório. Eu vou colocar, aqui fica o meu artigo.
Então aqui estou simulando como se estivesse usando um artigo, tá ok? E o que eu vou fazer aqui também, para não ficar tudo junto as nossas informações, vou fazer uma quebra de linha usando o HTML mesmo, tá ok? Então vamos colocar a tag BR, eu vou fazer aqui também. E aqui eu vou colocar também um texto aleatório. Simplesmente o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer simplesmente aqui dentro da tag P, e como nós fizemos aqui na parte de imagem, vamos colocar aspas duplas, porque eu quero fechar. Se iniciou com aspa dupla, então eu faço com aspa dupla aqui também. Aspa duplas e dentro eu coloco 2 pontos e agora eu escrevo o código PHP. E aqui eu quero que seja alternado os valores random e eu vou colocar de 100 até 999. Você pode colocar qualquer valor aqui, o valor de início e o valor final. E vamos fechar aqui com ponto e vírgula. Pronto, a parte do PHP já está criada, então vamos visualizar no navegador para ver se realmente está funcionando todo o nosso código. Então vamos aqui no arquivo que nós criamos e vamos atualizar. Vamos esperar o carregamento, podemos ver que já carregou todas as nossas informações e aqui está toda a nossa imagem, mas podemos ver que aqui carregou a primeira, carregou a segunda, mas só que os outros não carregaram. Por quê? Porque nós definimos que apenas a imagem 1, a imagem 2 que irá carregar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inspecionar nosso código, você pode apertar Ctrl, Shift e I. E agora eu vou aqui na parte de Elements, eu vou tirar essa informação aqui. Agora vamos aumentar um pouquinho mais aqui para você visualizar melhor. Vou aumentar a parte do HTML, então vamos aqui na parte de Content. E como você pode ver aqui, nós temos aqui o nosso título que forma uma cor aleatória. E aqui a parte da nossa imagem, a parte mais importante. Então da primeira imagem apareceu o source. Podemos ver que está aqui a nossa imagem. Da segunda imagem também está aqui o source, como nós criamos. A class ficou vazia porque nós definimos que ela vai ficar vazia nas duas primeiras posições. Mas nos próximos, ele foi adicionado a class lazy. E também foi adicionado um novo atributo, data source. Aqui está o link da nossa imagem. Como eu já havia falado, aqui eu não estou requisitando a imagem, mas estou armazenando uma informação da nossa imagem. Aqui no atributo data source. Então nós vamos captar com JavaScript essa informação e vamos adicionar o atributo source, onde vai fazer realmente o download da nossa imagem. E claro que isso é feito através do JavaScript assim que eu rolar a nossa página. Então podemos ver que assim que eu rolo, ele vai continuar da mesma forma todo o nosso HTML. E por que eu coloquei ali no HTML, usando o código PHP, usando a função rand? Na verdade, eu estou fazendo um número aleatório. Podemos ver que aqui está título 13, aqui título 68, e se eu atualizar, podemos ver que foi para 17, até mudou a sua cor. E assim, isso vai acontecer para todas as nossas imagens. E eu adicionei essa informação simplesmente aí para você aprender mais uma função do PHP, tá ok? E agora nós vamos já começar a trabalhar com o JavaScript. Então nós vamos aqui na parte de cima e já vamos começar a adicionar as nossas funções. Então vamos aqui na parte do script e o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou já começar a adicionar o nosso document add event listener. E o que eu vou fazer neste momento? Eu vou verificar se todo o nosso DOM, que é a estrutura do HTML, foi carregado. Aqui eu estou usando o editor Dreamweaver e aqui, se eu abrir na parte de DOM, você pode visualizar aqui que nós temos uma estrutura do HTML. Então nós temos o head, nós temos aqui o nosso body. Eu recomendo você ampliar um pouquinho a tela para você visualizar melhor. Então aqui basicamente está a nossa estrutura. Então nós temos aqui no nosso código, nós temos, vamos ver um exemplo aqui, nós temos aqui a nossa tag, temos aqui o nosso atributo e o valor do atributo, e tudo isso é um elemento HTML. Então quando eu vou fazer aqui um carregamento do DOM da nossa página, eu estou definindo o carregamento de todas as nossas tags, tá ok? Então isso que eu vou fazer neste momento. Então add event listener, e qual é este evento? Então eu vou colocar DOM content loaded. Então assim que o conteúdo do DOM for carregado, então ele vai executar alguma função. Então nesse caso eu preciso colocar em aspas, eu vou colocar em aspas simples mesmo, e agora aqui eu vou executar a minha função function, e aqui vai ficar todo o nosso script. Vou fechar a estrutura do DOM, e agora aqui, toda vez que for carregada a nossa página, então ele vai executar algum script. Então o que eu vou fazer neste momento? Primeiramente, eu vou adicionar em alguma variável a nossa imagem. Então, eu vou colocar img lazy para nós identificarmos. Eu vou captar a informação da nossa imagem. Get element.
Aqui temos várias formas. Eu ia adicionar através da class name, mas só que nós podemos adicionar de outra forma também. Vamos aprender aqui mais uma nova função de como que nós podemos seletar algum elemento HTML. Vou colocar query selector e aqui ele vou adicionar selector all, porque temos várias imagens aqui no nosso HTML. E eu vou definir que vai ser a tag imagem e que tenha a class lazy. Então será captado somente todos os nossos elementos HTML que for da tag img e que tem a class lazy, tá ok? Então simplesmente estou fazendo uma seleção dos nossos elementos HTML com essas informações. E agora simplesmente eu vou criar a nossa função, onde vai executar todo o nosso script para executar aqui o carregamento lazy. Então vou colocar function e eu vou definir agora qualquer nome, lazy load. Você pode colocar qualquer outro nome, mas eu recomendo durante a aula você fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui, para ficar mais fácil a revisão depois. E quando você aplicar nos seus projetos, você pode aplicar aí do jeito que você quiser, usando a criatividade nos seus projetos, tá ok? Então eu vou colocar desta forma, por enquanto eu não vou fazer nada aqui, e eu vou chamar a nossa função. Toda vez que eu executar o carregamento da nossa página, então nós vamos chamar a função. E como que nós vamos chamar a função agora? Vai ser document, eu vou colocar outro evento, agora vamos adicionar o nosso evento, event listener, e aqui vai ser executado o evento através do scroll. Então assim que eu rolar o scroll do mouse, então ele vai chamar a função. E qual vai ser essa função? Lazy load. Basicamente isso. Você pode ver que é bem simples a execução da nossa função. Eu poderia fazer desta forma também. Assim como eu chamei aqui o event listener através do carregamento da nossa página e coloquei a função aqui, eu poderia pegar essa função e colocar aqui dentro também, mas simplesmente eu vou fazer desta forma por questão de aprendizado e também uma organização do nosso código também, mas independente da forma que você fizer, vai funcionar da mesma maneira, tá ok? Então simplesmente o que eu estou fazendo aqui é chamando a função lazyLoad através do scroll. Então tudo isso será executado assim que a estrutura do HTML estiver carregada. Não estou falando o download das imagens, download de texto, download de todas as informações, mas sim a estrutura estiver carregada, então nós vamos executar isso aqui e assim que rolar o scroll, nós vamos chamar a função lazyLoad, tá ok? E agora vamos entender a posição do scroll em relação ao topo. Então basicamente nós temos aqui a nossa tela, o nosso navegador com apenas duas imagens e simplesmente a nossa página, ela está na posição 0. Mas assim que nós rolarmos a nossa tela, então ele vai calcular qual é a posição que foi rolado esta página. Então nós temos a nossa janela, que é o marco 0, e assim que eu rolo, ele vai verificar essa posição que subiu para cima. Então eu mostrei aqui um exemplo de 300 pixels que rolou para cima. E para isso, para captar a posição do scroll em relação ao topo, nós usamos o var scroll top. Nós vamos definir uma variável, vamos armazenar essa informação dentro desta variável. Então, o valor que vai ser armazenado vai ser o window, que nós estamos captando o valor da janela, page y, porque é na vertical, offset. Então, a partir desse momento, você já consegue captar ali a posição que já foi rolada aquela página. Isso é muito importante. Por exemplo, se você for criar um modal, assim que a pessoa rolar até o final da página, então aparece o modal na tela. Então, nós precisamos verificar qual é a posição da tela. É assim que rolarmos toda a nossa página, então vai ser executado este modal e é muito usado em diversas situações que você encontrar aí no site. Então por isso é importante você entender como que nós captamos a posição do scroll e a partir deste momento, como nós conseguimos captar a posição do scroll, nós podemos fazer vários tipos de funções aí em qualquer página, tá ok? Agora vamos entender o for ou for each. É muito comum usarmos aí na questão de repetição, quando formos criar algum loop. Alguns usam muito for e alguns gostam de usar o for each. Temos o map também, podemos usar o while ou do while. Então temos várias formas de fazermos repetição. Então vamos entender aqui qual que nós vamos usar, o for ou o for each. Vamos entender a diferença entre eles. Vamos usar aqui um exemplo. Nós temos uma variável país e nós vamos ter os seguintes valores. Aqui na verdade essa variável é uma array, porque nós temos mais de uma informação. É considerada também uma variável composta, porque tem mais de uma informação. E nós vamos usar o for. Por exemplo, o que nós temos que fazer aqui? Nós simplesmente temos que definir a variável. E aqui estamos definindo que a variável vai receber 0. E em seguida nós colocamos a condicional,
que é n menor ou igual a 3. Por que eu estou colocando isso? Porque ele começa com a posição 0, 1, 2 e 3. Então, é como se nós tivéssemos 3 elementos aqui na nossa variável. E depois nós vamos fazer a incrementação. E seguido nós vamos mostrar a informação na tela. Então, nós colocamos console log e dentro de parênteses nós colocamos o país e colocamos o n, porque ele vai verificar de acordo com a posição. Ele vai para a posição 0, depois posição 1, 2 e 3, tá ok? E aqui nós temos 4 valores dentro da nossa variável. E agora nós colocamos console log.país e nós colocamos ali a nossa variável n, que ele vai verificar. Se o n for igual a 0, então vai colocar Brasil. Se o n for igual a 1, então vamos estar Estados Unidos, depois Japão e depois Canadá, porque ele vai de acordo com a posição do nosso n. E o importante, quando nós fizermos o for, nós definimos a quantidade exata ali, tá ok? E agora nós vamos ver a estrutura for each. Então, neste caso, muda um pouquinho a sua estrutura. Primeiramente, nós colocamos a nossa variável, que temos todas as nossas informações, e colocamos o for each, colocamos o function, e em seguida a variável é dentro ali do function. Simplesmente o que nós fazemos aqui, console, e nós colocamos ali a função function n, e em seguida nós colocamos console log e a variável n, porque dentro de n está armazenado todas as informações que estão dentro de país. Enquanto o país tem várias informações, o n, que é function n, ele vai ter o valor individual. Então, a partir desse momento, ele vai mostrar todas as informações na tela e você não precisa especificar quantas vezes irá repetir. Ele irá repetir de acordo com a quantidade de informações que tem ali na nossa variável composta. Então, nessa parte você pode ver que é muito mais vantajoso você usar o for each, mas caso você não tenha costume ainda, você pode usar o for, mas eu recomendo você praticar para aprender mais uma função nova aí do JavaScript. E agora, como que nós fazemos uma repetição captando algum elemento HTML? Vamos ver aqui um exemplo, como adicionar novas classes em vários elementos HTML. Então, o que nós fazemos aqui? Nós temos nossa estrutura básica do HTML e nós temos vários elementos de imagens dentro do HTML, tá ok? E nós captamos todos os nossos elementos através do document gets elements by tag name e colocamos o nome da nossa tag. Então, será armazenado dentro da variável div img todos os elementos que são img, tá ok? E o que nós podemos fazer aqui? Colocar um div underline image, porque nós vamos pegar as informações que estão armazenadas dentro de div img. Colocamos um for each e em seguida nós colocamos dentro do function aqui a variável que vai receber individualmente essas informações. Então, div img ele vai ter todos os nossos elementos HTML e o img apenas um por vez. Ele vai captar do 1, depois segundo, terceiro e vai até o final, dependendo da quantidade que tem aí de elementos armazenados dentro desta variável. Em seguida, nós podemos fazer o seguinte, por exemplo, colocar dentro de img class list e adicionar uma nova classe. Então, a partir desse momento, ele vai rolar em todos aqueles elementos que nós captamos e vai adicionar essa nova classe. Então, você pode ver que é muito simples nós trabalharmos com o for each, tá ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma função aqui no nosso código. E a primeira função que eu vou criar aqui é a função de captar a posição, tanto que o scroll rolou, e também eu vou captar aqui a informação da altura da nossa janela para nós praticarmos. Então, vamos colocar aqui dentro de function load, somente para nós fazermos um teste, console log, e em seguida nós colocamos window, e eu vou colocar page y offset. Vamos colocar maiúsculo offset. Então, agora eu estou captando a posição y em relação ao rolamento aí da nossa página. Então, vamos verificar no navegador para ver se realmente está funcionando. Então, vamos agora aqui na parte do console e vamos atualizar a nossa tela para ver se realmente está captando aqui a posição do scroll. Então, atualizada a nossa tela e vamos rolar aqui para ver se captou. Então, podemos ver que já está captando todos os nossos valores. E se nós voltarmos, ele voltou para a posição 0. Então, podemos ver que já está captando esta parte. E agora eu vou fazer o seguinte, vou armazenar esta informação dentro de uma variável, porque nós vamos precisar. Eu vou colocar scroll top, então eu vou armazenar essa informação aqui a posição do nosso scroll. Então, agora vamos colocar console log, e agora eu quero descobrir qual é a altura da nossa janela. Então, nós colocamos window inner height
E agora aqui eu vou captar a altura da nossa janela. Então vamos lá no navegador, vamos visualizar para ver se realmente está captando. Vamos atualizar, então vamos rolar aqui. Então podemos ver que ele já captou a altura da nossa janela. Então podemos ver que independente da quantidade de vezes que eu rolar, então vai captar a mesma informação, porque é a altura total da minha janela, tá ok? Então por isso que está captando esta informação. Por enquanto, essa informação nós não vamos usar por enquanto, tá ok? Por enquanto, nós só captamos aqui o nosso scroll. E agora nós vamos criar o nosso for each. E o for each será com base nas informações que estão armazenadas dentro de img lazy. Então, img lazy. Agora nós colocamos um for each. Beleza? Agora eu fecho aqui. Agora eu vou colocar um function. E eu vou adicionar os valores individuais dentro da variável img. Então agora nós vamos executar esta função. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um novo atributo chamado source, que é o source da nossa imagem. E qual vai ser esse atributo? Então podemos ver que as nossas informações estão armazenadas dentro aqui de data source. Então eu vou pegar as informações que estão armazenadas dentro desse atributo. Então simplesmente o que nós fazemos? Então nós captamos de img, porque está armazenado já dentro da tag HTML e img, né? E nós pegamos dataset, porque eu quero pegar a informação que está armazenada dentro do atributo data, e nós pegamos do source, porque é data source, tá ok? Então eu vou pegar esta informação. E claro que eu poderia fazer simplesmente assim, colocar img inner HTML e aqui adicionar o link da nossa imagem, que ia funcionar da mesma maneira, mas estou fazendo assim por questão didática mesma, tá ok? E quando nós carregarmos a nossa imagem, eu já não quero mais a class lazy, porque ela já foi carregada. Então nós colocamos img, eu vou colocar class list. Por que class list? Porque eu quero fazer a captação de todas as listas das nossas classes de cada elemento. E eu vou colocar o remove, porque eu quero tirar um determinado valor de uma classe. A classe que eu quero tirar é lazy. A imagem que já estiver carregado o nosso source, então vai tirar a class lazy, tá ok? Agora vamos visualizar no navegador para ver o que está acontecendo. Então vamos atualizar. Então vamos aqui na parte do HTML. Aqui temos a nossa imagem carregada normalmente. E vamos aqui nos próximos códigos. Então podemos ver que ainda está aparecendo a class lazy e aqui o data source com o link da nossa imagem. Mas por enquanto não está requisitando a nossa imagem. Então o que eu vou fazer neste momento? Vou deixar nessa posição. Vamos rolar aqui a nossa página. Então podemos ver que já foi alterado o nosso HTML. Em class ele já tirou a class lazy e aqui no source ele adicionou o nosso source, porque ele captou a informação que estava armazenada dentro de data source e ele adicionou uma nova classe chamada source com a nossa imagem. Então a partir deste momento ele já fez o download, mas só que vamos aqui para baixo um pouquinho, podemos ver que ele já foi adicionado em todos, mas só que não é isso que nós queremos. Por quê? Porque eu quero que ele seja adicionado assim que a nossa imagem ele aparecer uma parte de cima aqui. Então eu não quero que seja carregado todas as nossas imagens. Então agora como que nós criamos uma condicional para que isso seja feito? Então a condicional para o scroll em relação ao top ou topo. Então nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, se a nossa tela já rolou 300 pixels, então o que nós temos que fazer aqui é captar a informação do tanto que rolou. Por isso que nós definimos uma variável scrollTop, que para captar nós usamos o window.page, o y, porque eu quero na vertical, offset. E nós temos também a altura da nossa janela, como nós já captamos o window.inner height. Então neste momento ele vai captar esta informação da nossa janela. Então no seu computador, se você fizer isto, ele vai captar um valor diferente. E temos a nossa imagem. E a nossa imagem em relação ao topo, ele está, por exemplo, aqui 1000 pixels. E nós colocamos um exemplo de img offset top. Então é desta forma que nós captamos a posição da nossa imagem em relação ao topo da nossa página e não ao topo da nossa janela. Então, por exemplo, aqui 1000 pixels. E o que nós temos que fazer? Uma condicional. Se a nossa imagem em relação ao topo for menor que a nossa janela, a altura da nossa janela, mais o scroll top. Então vai dar um valor de 800. Então, neste caso, a condição não satisfaz, porque 1000 é maior que 800. Então, ele não vai carregar a nossa imagem. Então, vamos ver outra situação. Então, eu rolei o scroll do mouse, então mudou os valores. Agora, o offset top da nossa imagem continua o mesmo, porque ela é em relação
ao topo da nossa página e vamos ter a nossa condicional. Aqui é o valor da nossa imagem, que é 1000 pixels ainda. E agora da nossa janela ela vai ser 500 mais 600, porque é o tanto que rolou do nosso scroll. Então o total vai ser 1100. Agora nesse caso a condições se satisfazem, porque 1000 é menor que 1100. Então vai ser mostrado a nossa imagem. Então agora nós vamos adicionar aqui no nosso código esta condicional. Então o que nós temos aqui? Vamos adicionar aqui uma verificação. Ele vai fazer a função aqui do for each, mas só que eu preciso de uma condicional. E a condicional é que se a nossa imagem offset top, então ele vai verificar a distância da imagem até o topo da nossa página, se for menor que a soma de window.innerHeight mais o scroll top. Por que scroll top? Porque nós armazenamos aqui nesta variável. Eu poderia também armazenar aqui o window inner height também dentro de uma variável, mas você pode fazer desta forma também. E agora nós vamos executar aqui esta verificação. Todo o nosso código precisa estar aqui dentro. Então o que nós vamos fazer? Colocar aqui. Então a partir desse momento ele vai fazer uma verificação. Então nem todas as imagens irão carregar, fazer isso todas de uma vez. Só vai fazer isso se a casa atender esta condição. Então vamos agora lá no navegador e vamos ver se realmente está funcionando. Então vamos voltar ao topo, vamos atualizar. Então vamos aqui na parte do Element, vamos esperar o carregamento total dos nossos elementos HTML. Então podemos ver que está aqui o primeiro carregado, o segundo carregado. Agora a partir do terceiro ainda não foi carregado. Então vamos rolar um pouquinho até carregar aqui. Podemos ver que não carregou, porque vamos olhar no nosso código, talvez algum errinho que está impedindo de acontecer. Então aqui a nossa imagem, offset, aqui é letra minúscula. Vamos ver se temos mais um erro aqui. Inner height, scroll top. Então por enquanto está tudo ok. Então vamos voltar lá novamente no navegador. Vamos atualizar e vamos ver se está tudo ok. Então aqui nós temos o nosso corpo HTML. Vamos esperar o carregamento total. Então apareceu aqui. Agora do terceiro em diante não está carregada a nossa imagem. Então vamos rolar o scroll. Agora podemos ver que já carregou a terceira imagem, mas os outros ainda não foi carregado. Vamos rolar mais um pouquinho. Podemos ver que os outros já foi carregado. Então podemos ver que está funcionando normalmente. Então ele vai carregar a imagem que aparecer aqui e mais alguns abaixo, tá ok? Então por isso que está carregando, por exemplo, 2 ou 3 imagens. Então podemos ver que já está otimizado aqui o carregamento das nossas imagens. Então por isso que é importante você trabalhar com lazy load para otimizar o carregamento de todas as imagens. Porque se tiver um site muito grande que tem muitas imagens e principalmente também, vamos pensar no YouTube, você pode ver que está rolando sempre a tela, ou o Facebook está rolando, parece que nunca acaba a informação, porque eles estão criando lazy load também, tanto de imagem quanto também de texto. E claro que ele é uma parte mais avançada. Se você quiser também aprender como fazer um lazy load de conteúdo, você pode deixar nos comentários. Eu posso criar uma aula aí bem específica nesse sentido também. E claro que eles trabalham com Ajax e entre outras funcionalidades, com o PHP, com o JavaScript e entre outras formas aí de fazer também, tá ok? Então, espero que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se também tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa também nos comentários que eu posso criar uma aula específica aí para sanar esta dúvida. E não esqueça, se você está assistindo antes do dia 13 de outubro de 2021, aqui na descrição vou deixar o link para você fazer o cadastro para a aula ao vivo que vai acontecer no dia 13 às 20 horas e 5 minutos, onde eu vou explicar em detalhes a forma como você pode aprender programação de forma mais eficiente para aplicar aí no seu aprendizado de programação, e também uma oportunidade única que eu vou abrir para todos ali durante a aula ao vivo, tá ok? Então, fui e até a próxima.